Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira aula de livros poéticos, onde hoje nós estaremos abordando o livro de Provérbios e o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Hoje nós estamos abordando aqui um livro sapiencial, de sabedoria, e um livro ínico, né? Um cântico. Então, vamos lá, vamos dar o passo à frente nessa nossa terceira aula de livros poéticos, amém? Bem, o primeiro livro que eu botei aqui é o livro de Provérbios. Eu botei ali o seguinte, que o nome do livro de Provérbios, né, Provérbios, vem do hebraico Shelomo, né? Shelomo. E, ou também do grego, que eu botei ali, né? Paroimiai. Então, temos aí o hebraico e temos o grego, ok? Vamos lá. A nível de introdução, eu escrevi o seguinte: Salomão, rei de Israel, era filho de Davi e de Batseba, né? Ele reinou por 40 anos, do ano 970 a 930 a.C., assumindo o trono quando tinha cerca de 20 anos de idade. É importante para nós analisarmos e verificarmos a questão de datação, para termos o conhecimento e sabedoria na questão sobre idade. Por exemplo, Moisés não faz parte do nosso contexto aqui, né? Embora, né, temos aí o contexto de sabedoria, mas Moisés, por exemplo, ele foi chamado por Deus, ele tinha ali, quando ele fugiu do Egito para o deserto de Midian, ele tinha 40 anos. Quando Deus o chamou, ele já tinha os seus 80 anos. Então, quando Josué estava ali servindo a Moisés, naquela vocação, naquele chamado, né? É que tem gente que fala assim, eu já ouvi pregadores falarem, tá ali o jovem Josué. Vamos botar por baixo? Botar por baixo. Que Josué tivesse aí, na época que está servindo ali a Moisés, perto de uns 25 anos de idade. Aí ele vai e passa os 40 anos no deserto. Arão morre, Moisés morre, né? Daquela geração ali, antiga, só sobra Josué e Caleb. Aí imagina 25 anos, com mais 40 anos. Com quantos anos Josué foi e ergueu a espada ali para atravessar ali o Rio Jordão, para combater a turma? Com 65 anos. Nós estamos aqui somente conversando para termos uma ideia. Mas vamos lá. O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de provérbios, mas uma coleção de coleções. Muita sabedoria. Seu pensamento ou tema unificador é: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Botei uma passagem aqui de Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10.
né? Aparecendo de outra maneira como o temor do Senhor é o princípio, ou parte principal da ciência. Ok? Dentre a diversidade de exemplos, algumas verdades se repetem. Quais verdades se repetem no livro de Provérbios? Vamos lá? Primeiro, a sabedoria, a habilidade de julgar e de agir conforme as orientações de Deus. A sabedoria é o mais valioso dos bens. Olha que bênção. Vamos para o segundo pontinho. A sabedoria está disponível para qualquer um, mas o preço é alto. Terceiro, a sabedoria tem sua origem em Deus, não na própria pessoa, e vem por meio da atenção à instrução. A sabedoria, ela vem de Deus, ok? E vem por meio da atenção à instrução, ao direcionamento, à lei do Senhor. Ok? Outro ponto. A sabedoria e a justiça andam juntas. É bom ser sábio, e é sábio ser bom. Sabedoria e justiça andam juntas. Vamos lá, outro ponto. O homem mau sofre as consequências de seus atos maus. Conforme a gente encontra também o contexto no Novo Testamento, em todo o contexto neotestamentário em si, né, que o homem ele vai colhendo aquilo que o homem planta. Entendeu? Então, se eu estou semeando, plantando gratidão, eu vou colher gratidão. Agora, se eu semeio e planto, né, o ódio, eu vou colher o ódio. É uma base, assim, é algo bem básico. E o livro de Provérbios deixa claro isso aí. O homem mau sofre as consequências de seus atos maus. É o que a Bíblia usa o termo o fim dos ímpios. Vamos continuar? O ingênuo, o tolo, o preguiçoso, o ignorante, o orgulhoso, o libertino e o pecador nunca devem ser admirados. Nunca devem ser admirados. Por quê? Porque o fim dessa relação, né, de adjetivos que nós vimos aqui dessas pessoas, o fim deles é destruição, é o mal. Eles vão estar colhendo aquilo que eles plantam. Vamos continuar? Vamos lá. E eu expus, né, eu fiz aqui no nosso contexto aqui, alguns contrastes. Eu até botei alguma questão, eu botei aqui no quadro, aqui na introdução, né? Autores de Provérbios, Salomão, Agur, Lemuel. Eu botei aqui sabedoria e contrastes. Ok? Então vamos lá. Muitos contrastes se repetem
ao longo do livro. A antítese ajuda a clarear o sentido de muitas palavras-chave. Entre várias ideias que são colocadas em contrastes no livro de Provérbios estão, vamos verificar? Por exemplo, vamos lá, vamos na nossa relação aqui agora. Sabedoria em oposição à loucura. Sabedoria está aqui, loucura está do outro. A loucura é insensatez, a loucura é a pessoa querer mandar no próprio nariz, fazer de sua maneira. É a loucura. E existe a sabedoria. Justiça em oposição à impiedade. Vamos lá. Bem em oposição ao mal. Bem em oposição ao mal. Vida em oposição à morte. Vamos lá. Prosperidade em oposição à pobreza. Honra em oposição à desonra. Permanente, aquilo que é permanente, aquilo que fica, aquilo que está enraizado, tem base, permanente em oposição ao transitório. Aquilo que passa rápido, está em trânsito, passa rápido, acaba-se. Verdade em oposição à falsidade. A verdade e existe a falsidade. Então o livro de Provérbios, ele apresenta essa oposição, esse contraste. Ok? Vamos lá. A ação, o agir, o fazer, em oposição à preguiça. Está recheado, né? Tudo que nós estamos falando aqui é abordado com detalhes, com abundância no livro de Provérbios, né? Inclusive, para se falar sobre essa questão da ação em oposição à preguiça, tem aquela passagem bíblica muito conhecida de todos nós, né? Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Tem outra passagem que fala, né? O preguiçoso, ele tá em casa, ele fala assim, rapaz, não vou nem sair para trabalhar não, irmão. Ó, tem um leão lá na rua lá, tem um leão lá. Vou nem sair de casa. Então, tá aí o contraste, ele é bem exposto. Vamos lá? Outro. O amigo. Amigo é aquele que abraça. Amigo é aquele que está em todos os momentos, né? Amigo em oposição ao inimigo. O inimigo, ele tem um pensamento mau. O inimigo, ele tem um pensamento traiçoeiro. O inimigo, ele quer armar laço, quer derrubar a pessoa. O inimigo, ele chama para o caminho sanguinário, para o caminho mau. O amigo, ele chama para o temor do Senhor, ele chama para a sabedoria. Ok? Vamos lá. A prudência em oposição à precipitação. Parece uma questão assim, estamos na beirada do precipício. Prudentemente a gente olha uma pessoa para outra, olha, não vamos não, que isso aí não vai dar certo. Entendeu? Vamos pensar primeiro. Vamos raciocinar. É seguro? Temos corda para descer esse precipício? Aí nós temos a precipitação. Vamos pular
Vamos lá! Pá, vamos fazer! Vamos... Aí vem a maldade, né? Vamos roubar, vamos matar, vamos adulterar. Meu irmão, e o livro de Provérbios mostra oposição da prudência com relação à precipitação. Na precipitação, a pessoa quebra a cara. A pessoa se precipita em falar, não pensa, não raciocina. Né? Olha aí a necessidade da prudência. No Novo Testamento, Jesus já até falou, ó, seja, né, simples como a pomba e prudente como a serpente. Vamos continuar. Outro contraste. Fidelidade em oposição a adultério. Adultério. Paz em oposição à violência. Eu poderia estar abordando em detalhes, no passo a passo, cada item desse, mas ele é bem assim esmiuçado em detalhes de sabedoria no livro de Provérbios. Peço aos irmãos que leem. Vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar, vamos pegar o material didático, analisar, amém? Vamos continuar, temos bastante conteúdo aqui, né? Também outro contraste, boa vontade em oposição à ira. Boa vontade, né? É como a paz de espírito, fazer com graça, com tranquilidade, em oposição à ira. Isso. Inclusive, há algumas pessoas que interpretam mal até palavras do Novo Testamento. Tem um momento que é falado assim: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ó, então, essa ira aí não está ligado no pecado. Se eu estou querendo matar, destruir, dar facada, dar tiro, né, dar um murro, então já está ligado ao pecado. A ira que é apresentada na Bíblia é uma ira de não aceitação. É uma ira de não estou aceitando essa situação, essa acusação. Irai-vos e não pequeis. O pecado não está junto com essa ira citada na Bíblia. Inclusive, a palavra de Deus, quando fala assim, não se ponha o sol, né, sobre a vossa ira, o que a palavra de Deus está falando? Não deixe acabar o dia e ficar com essa ira, não. Resolva essa questão dessa ira antes de acabar o dia. Entendam a palavra de Deus, ok? Vamos lá? Deus em oposição ao homem. Deus em oposição ao homem. Olha que coisa interessante, né? Como que é importante o conhecimento aprofundado. Entendeu? Deus é Deus, o homem, ele é criatura. Assim como os anjos são criaturas. Fazemos parte da criação do Senhor. E assim todos os seres que existem fazem parte da criação do Senhor. Ok? Sejam seres espirituais, sejam seres físicos, né? Como o homem, como os animais,
todos fazem parte da criação, são criaturas. Não existe pé de igualdade entre a criatura e o Criador. A criatura não tem como brigar com o Criador de maneira alguma. Olha a importância da sabedoria, de como que o livro de Provérbios traz para nós esse contexto. Nós vamos estar entrando no esboço do livro de Provérbios, mas vamos fazer o seguinte: como o esboço do livro de Provérbios, nós temos aí um conteúdo a verificar, vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui agora, vamos parar essa primeira parte aqui e vamos dar continuidade, amém? O Senhor vos abençoe grandemente, graça e paz em Jesus a todos, amém.